Graça, paz, misericórdia. Amados, desde que o mundo é mundo, nós enfrentamos adversidades, nós enfrentamos problemas. Interessante que no mundo existe aqueles que semeia sempre uma palavra negativa. Imagina o mundo antes de Jesus voltar à terra. Segundo a gente conhece um pouco da história, houve um tempo em que o mundo vivia em escuridão, em trevas tremendas. Imagino que Satanás não produziu na cabeça daquelas pessoas. Mas o interessante é que nós temos um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que jamais desamparou o ser humano, jamais desamparou a sua criatura, e Ele veio como luz, Ele veio como esperança. E nós somos a igreja de Cristo. Nós temos a palavra da esperança, nós temos a palavra do ânimo, nós temos a palavra da alegria, nós temos palavra de vida eterna. Assim como Pedro ouviu com os discípulos, quando eles queriam abandonar Jesus, por uma dificuldade, mas eles perceberam que só em Cristo havia palavras de vida eterna. Cada tempo que passa, cada geração que vem, continua com os mesmos problemas. Nesta noite eu gostaria de compartilhar, conforme está escrito aí no livro de 1 Josué, de Josué capítulo 1. Eu gostaria de tratar de uma palavra que sempre nos acompanha, chamada medo. Eu gostaria de falar do medo. Produz desânimo, desânimo, depressão, depressão traz a morte, tanto física como espiritual. Desde que o pecado entrou no mundo, o desânimo e o medo fazem parte da nossa vida. Isso mesmo. Desde que pecamos, desde que desobedecemos, desde que caímos, o pecado entrou na nossa vida. O medo e o desânimo faz parte do ser humano. E Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, sabendo e conhecendo esse fator que nos fragiliza, que fragiliza o ser humano, ele tem trabalhado ao longo das gerações com medo, com a intimidação. Ele sabe que o ser humano com medo, o ser humano desanima, e o desânimo traz depressão, e depressão traz morte, tanto física como espiritual. E Satanás, ao longo das gerações, tem infiltrado em sistema, na mente de pessoas. E nós percebemos que ao longo da história, nós somos deprimidos, oprimidos por sistema e por pessoas. Todos nós temos ouvido e conhecido. Quem é que não conhece certa pessoa que só traz notícias ruins? Pessoas que só trazem notícias pessimistas, nunca traz uma notícia alegre. E essas pessoas, elas têm prazer de passar essa notícia. Essas pessoas são semelhantes a Sambalás, Tobias e Gesem, aqueles três homens
que ao passo de ajudar Neemias a construir os muros de Jerusalém, aqueles homens sempre tinham palavras negativas, palavra de pessimismo, palavra de derrota. São malignos. A Bíblia diz que Satanás, ele já está derrotado, ele já está vencido, ele não tem mais jeito, e ele usa todas essas armas, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar, para destruir e para levar vidas para o inferno. Ele veio, ele está no mundo para confundir a mente das pessoas, para que as pessoas elas não reconheçam Deus como Senhor. E Satanás tem usado o medo. E nós percebemos que nos dias em que vivemos, ele usa governos, ele usa sistema para intimidar o povo. E quanta gente está nesse momento com medo, nos quatro cantos da terra, de alguma forma. E esse medo tem levado milhões de pessoas à depressão, ao suicídio, pois essa é a meta do diabo, é a meta de Satanás. Mas Jesus veio para dar vida, Jesus veio para dar esperança. E a igreja está na terra, não é como Sambalat, Tobias e Gesem, para ter palavra de pessimismo, palavra de derrota. A gente tem uma palavra de vida eterna. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele sabia que tipo de vida nós estaríamos enfrentando, e Ele prometeu que estaria conosco. E essa paz que excede todo entendimento, como Ele mesmo fala, estaria habitando no nosso coração. Então é preciso nesses momentos, nesse momento de dificuldade, ou sempre que houver adversidade, então não intimide com conversas pessimistas, não se intimide por alguém que quer tirar de você a alegria. E no texto de Josué, o Senhor, percebendo que Josué iria enfrentar uma missão muito difícil, iria conduzir um povo rebelde, um povo murmurador, um povo que não obedecia de jeito nenhum, o Senhor chama Josué e anima Josué e dá uma esperança para Josué, assim como aconteceu com Moisés no passado no deserto, onde Moisés se sentiu só, com um povo rebelde, fazendo bezerros para adorar, e Deus queria abandonar aquele povo do deserto, e Moisés pediu que não. E uma coisa que Moisés pediu para o Senhor, que o Senhor nunca deixasse de estar com ele, porque a presença de Deus na vida dele seria a principal coisa, mais importante. E o Senhor esteve com Moisés, e aqui ele vai falar para Josué palavras de ânimo, porque Josué ia enfrentar de pessoas dentro do próprio povo de Israel, inimigos dentro do próprio povo. E eu me lembro que entre os discípulos aconteceu isso também. Quando Jesus ia passando na cidade de Jericó, um cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem que vivia cego há muitos anos, um homem que vivia na miserabilidade, um homem que só ouvia palavras depressivas, palavras opressoras. Mas um dia ele viu passar na frente dele, uma luz brilhou, e essa luz foi Jesus. E ele não quis saber de nada, começou a gritar. Interessante é que os próprios discípulos que andavam com Jesus, que tinham palavra de esperança, palavra de vida, mandaram que aquele homem se calasse. Assim acontece comigo e com você. Tem pessoas que mandam que a gente se cale, que a gente não clame a Deus, que a gente não busque a Deus, que a gente não ora.
pessoas pessimistas que dizem que isso não vale de nada e que Deus não está nos ouvindo. Deus estará sempre nos ouvindo. Ele é o Deus vivo, presente. Aquele que clamar pelo nome do Senhor, o Senhor salvará de alguma forma. Ele sempre ouvirá. Então, desde que o pecado entrou no mundo, o desânimo e o medo faz parte da nossa vida. Passamos por dias ruins, por gerações ruins, momentos desesperadores. Sentimos medo de tudo, medo de perder emprego, sentimos medo de ficar doente, sentimos medo de qualquer coisa que mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso conforto. O próprio Jesus já havia dito: vocês vão ter problema no mundo, vocês vão ter aflições no mundo. Mas onde a gente ia ter segurança? Em quem? E a palavra de Deus sempre dizendo: o vosso socorro sempre virá do Senhor. O Senhor, Ele estará sempre presente. Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. E se vocês estão comigo, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ainda que vocês passem pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com vocês. Vocês nunca, jamais estarão sozinhos se confiar em mim. Então nós devemos parar um pouco de ouvir os pessimistas, de ouvir os Sambalás e Tobias, pessoas que só têm notícia ruim e se alegram com isso. Existe uma igreja na terra, lavada e remida pelo sangue de Jesus, que tem palavras de vida, são mensageiros de boas novas, são mensageiros e reconciliadores de vida das trevas para Deus. Nós não podemos calar, nós não podemos trocar a palavra de vida por palavra de morte, porque Ele está vivo, Ele está entre nós, e Ele é a promessa que o povo do passado tanto esperava. Aconteceu, e nós temos vivido com Ele. Então cuidado com pessoas que são mais parecidas com abutres, tem cheiro de carniça, tem prazer de carniça, só pensam em coisas ruins, só compartilham notícias ruins, tem o prazer de todos os dias. E hoje nós temos visto pessoas comuns, nós temos visto a mídia, tem prazer. Ninguém está enganado. Se Jesus já disse que nós teríamos problemas, que nós viveríamos no sistema que teríamos problemas, mas a gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa acreditar que o Senhor está presente. O fato de ter acontecido no Egito, aquela situação, aqueles que se salvaram porque obedeceram a voz do Senhor, porque a marca do sangue foi colocada na porta. Aqueles que têm a marca de Cristo não devem andar com medo, deve ter a certeza que o Senhor o protegerá, o Senhor guardará. E a promessa dele não é de uma vida só terrena. Ele guarda a nossa vida aqui, mas nós devemos ter muito cuidado para esse medo, essa depressão não nos levar à morte, à incredulidade, a afastar de Deus. Esses momentos difíceis têm levado muitas pessoas ao descrédito da palavra, a abandonar Deus, a abandonar a igreja de Cristo. Pessoas têm voltado ao pessimismo. E o Senhor disse para Josué: você vai ter problema, Josué, você vai ter pessoas pessimistas do seu lado, mas não desanime, tem bom ânimo, Josué.
Portanto, amados, nós sentimos medo de muita coisa. Sentir medo, o medo normal, isso é natural do ser humano. Mas a gente tem que ter discernimento para saber até que ponto alguém nos está impondo um medo que é maligno. Porque Satanás utiliza esses fatores para deprimir, para levar a gente ao descrédito do Senhor. Josué era um grande líder do povo de Israel. Ele também precisou de ânimo e coragem. Josué não era uma pessoa comum, era uma pessoa já preparada, mas ele também precisou, e Deus sabia, como Deus sabe que eu e você precisa de ânimo, precisa se alegrar no Senhor. A gente não pode baixar a cabeça, a gente não pode estar em depressão, fazer como Elias, ir para a caverna. Não, a palavra do Senhor continua até nós hoje, assim como foi com Josué. Tenha bom ânimo. E o Senhor repetiu mais de uma vez: tem bom ânimo. Por que que o Senhor diz tem bom ânimo? É porque Ele é que vai nos fortalecer. Não somos nós. Pela nossa força comum, a gente já tinha perecido. E a Bíblia diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, nem um ser humano sobreviveria. E esse grande líder Josué, ele precisou dessa exortação. Eu e você precisa de ouvir essa palavra e botar em prática. Não simplesmente ouvir. Josué, ele precisava pôr em prática, porque a prática da palavra de Deus é que ia trazer para ele a vitória. Várias vezes o Senhor volta a dizer: tem que ser forte e corajoso. Isso depende de você e de mim. Quando a gente está desanimado, o Senhor diz para ele: anima, isso é uma coisa nossa. A gente precisa despertar, avivar e saber que Ele nos dará força. Quando os dias de desânimo e medo vêm sobre nós, é preciso a gente estar preparado para enfrentar a batalha. O inimigo sabe que muita gente não está preparado. Essa é uma luta, não é carnal, é uma luta espiritual. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne e sangue. Nós lutamos contra as forças invisíveis que nós não vemos. Mas isso, pelo poder de Deus, nós podemos vencer. E nós temos visto Satanás utilizando sistema, governo, para intimidar as pessoas, para meter medo nas pessoas. Enfermidade sempre existiu, sempre vai existir. Problemas sempre existiu em todas as nações, em todas as gerações. Mas nós precisamos ouvir aquela palavra que o Senhor disse. A nossa fé não precisa ser grande, precisa ser normal, para que a gente esteja firme como os montes de Sião. A gente não pode se abalar por problemas que vêm e que vão. Nós precisamos estar firmes no Senhor, independente do que digam para nós, porque nós precisamos entender que somos finitos, somos passageiros aqui. Nós devemos estar confiantes na glória eterna. Enquanto estivermos aqui, como dizia o apóstolo Paulo, Ele vai estar cuidando de nós. Mas se por acaso a gente tiver que partir de alguma forma, a gente precisa estar preparado para isso. Nós não nos preparamos para a dificuldade. Quando a dificuldade chega, pega muita gente de surpresa. E o Senhor estava preparando Josué para ele enfrentar as batalhas, tanto materiais como espirituais.
Eu quero alertar você, meu querido irmão e amigo. Os dias de desânimo e de medo sempre estarão ao nosso redor. Nós precisamos estar preparados para lutar contra as hostes de Satanás e do diabo, que utiliza essas coisas para nos deprimir e nos destruir. Então, como o Senhor diz para Josué, na sua palavra, Josué, capítulo 5:1, não te poderá resistir todos os dias da tua vida aqueles que confiam no Senhor, como Moisés confiou. A Bíblia diz: assim como Moisés confiou em mim, eu fui com ele. Eu serei com todo aquele nessa geração que confiar em mim. Para isso tem uma condicional. Eu não vou desamparar você. A mesma palavra que o Senhor deu para Josué, Jesus deu para nós. Eu nunca deixarei vocês. Eu estarei sempre com vocês. Da mesma forma, temos que ser forte, ser corajoso. Porque assim como Deus fez o povo passar pelo deserto, assim como Deus fez o povo passar pelo Mar Vermelho e alcançar a terra prometida, aqueles que esperam no Senhor enfrentarão as adversidades dessa vida. E com certeza, a esperança que nós temos é de chegar na terra prometida. E nada nessa vida pode nos tirar desse caminho. E uma coisa que nós temos, que todo o inferno quer tirar de nós, é a nossa fé, é a nossa esperança. Se matar a nossa fé, a nossa esperança, a gente morre no deserto espiritual. A gente não chega na terra prometida. E a palavra de ânimo é essa: aqueles que perseverarem até o fim. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos ser fortes, corajosos e perseverar. Não deixa ninguém desanimar você. Não deixa nenhum sambalá chegar no teu ouvido e falar palavras pessimistas, trazendo notícia ruim. Olha para os céus, porque de lá sempre vem boas notícias. O Senhor sempre nos dá a sua misericórdia todas as manhãs. É assim que a palavra dele diz. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida todas as manhãs. Por isso não damos crédito às palavras pessimistas, às palavras negativas. Vamos enfrentar os problemas, sim, assim como o povo enfrentou o deserto, enfrentou o sol, enfrentou o frio, enfrentou a fome. O Senhor supriu. O Senhor é o mesmo e continua fazendo isso. O nosso campo de batalha espiritual não é mais carnal. O campo carnal é simplesmente algo passageiro, algo que perece. Eu quero dizer para você, amado querido, que não há noite escura que não seja precedida por um amanhã brilhante e luminoso. A própria Bíblia nos alerta isso. Sede vocês sempre animados, porque o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Tem bom ânimo, não desanime, espere sempre no Senhor. O Senhor é a nossa força, nosso refúgio. O Senhor é o nosso sol que brilha todos os dias. Por isso, se você está desanimado, se você está com medo, se algum pessimista tem lhe oprimido, lembre sempre que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa libertação. Foi Ele quem morreu por nós, foi Ele que nos justificou, foi Ele que nos trouxe uma palavra de vida eterna, foi Ele que nos trouxe uma palavra de alegria, foi Ele que nos dá dom de alegria, dom de fé, dom de esperança. Por isso, se você está vivendo uma noite escura, lembre-se que não há noite escura que não preceda de uma manhã clara, um sol brilhante. O desânimo e o medo, ele pode ser um caminho longo
E muitas vezes você olha e diga: não tenho condição, não suporto mais. Outra coisa que Deus diz, que a palavra dele diz, que nós não temos nenhuma carga que ultrapasse as nossas forças. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece até que ponto a gente suporta. Isso Ele garante para nós. Por isso, se você está passando por desânimo, sai da caverna. Faça como o Senhor disse para Elias: sai da caverna. Se você está com desânimo, faça e ouça a palavra que o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Eu sei que não é fácil viver neste mundo injustiçado, um mundo que a gente só vê coisas ruins, mas a igreja de Cristo, a esperança de Cristo que está em nós, ela tem que sobressair, ela tem que brilhar como um farol, pois o Senhor Jesus diz que nós somos a luz do mundo e não podemos deixar de cumprir essa missão de ser luz. Nós somos o sal da terra, nós não podemos deixar de salgar esse mundo. Então não vamos entrar nas conversas dos pessimistas. Jesus, Ele sempre nos traz uma palavra: eu estarei contigo, eu estarei contigo. Desânimo e medo sempre existirão, mas eles não podem nos intimidar. Sabemos que muitas dificuldades que passamos, o período parece longo, mas uma coisa é certa: a luz de Cristo resplandece em nós e o seu amor. Podemos então enfrentar o mundo, podemos. Atos 1:8 diz que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encorajar, para nos fortalecer, para que a gente não baixasse a cabeça, porque o que está em nós é maior que está no mundo. Precisamos confiar nele. Medo traz desânimo, traz tristeza, traz depressão. E se a gente se alimentar dele, a gente perde a fé, a gente desiste, e aí a gente vai para a morte física e, desistindo de Deus, para a morte espiritual. Por isso, lembre sempre: o inimigo está ativo, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é opressor, mas o Senhor que habita em nós, o Senhor dos céus e da terra, que está de braços abertos ainda para receber todos aqueles que querem crer nele. Jesus é o libertador. Jesus é aquele que veio para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. Então, se você está oprimido, se você está cansado, sobrecarregado, Ele continua dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A minha paz é diferente do mundo. Você sentirá a minha paz em meio à guerra. A minha paz traz uma profunda tranquilidade. Jesus sempre é e será o nosso consolo eterno. Por isso, nessa noite eu quero trazer essa palavra de esperança, de ânimo. Assim como o Senhor deu para Josué, Ele continua dando para nós. Não vamos baixar a cabeça nestes últimos tempos, nessa geração que cada vez mais está se afunilando para a volta de Cristo. As promessas do Senhor continuam sobre nós. As profecias estão cumprindo, estarão cumprindo, e ninguém poderá impedir, porque se essa palavra não se cumprir, o Senhor Jesus não virá. Por isso que Ele diz: tem bom ânimo. Ele sempre nos alertou: tem bom ânimo, não tenha medo. Assim como Ele disse para Paulo. Qual é a finalidade de Satanás? Intimidar aqueles que têm Cristo e aqueles que não têm Cristo.
tirar a esperança das pessoas, tirar a alegria das pessoas, principalmente intimidar a igreja de Cristo. Quantos crentes estão intimidados nesses últimos dias? Quantos crentes fracos já desistiram da fé nesses dias? Está por trás disso um trabalhar espiritual. Satanás está utilizando de tudo e de todos para que o mundo não tenha esperança, para que a igreja perca a esperança, para que a esperança do evangelho não seja pregada. Em Atos 18, em momentos difíceis que o nosso irmão Paulo enfrentou, de intimidação, de medo, de pessoas que queriam matá-lo, e o que fazer nesses momentos? E a Bíblia diz: não temas, assim como disse para Paulo. 18, capítulo, a partir do 6 diz assim: ora, aqueles homens blasfemando sacudiu Paulo as suas vestes e disse: sobre a vossa cabeça e o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. E saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E naquela noite Paulo teve uma visão em que o Senhor disse para ele: Paulo, não temas, não tenha medo do que estará lhe acontecendo, lhe oprimindo. Pelo contrário, não te cales, fale sempre do meu evangelho, porque eu tenho sempre pessoas a ser salvas, pois eu estou contigo, e ninguém ousará em fazer-te mal, pois ainda tenho muita gente para se converter. E a Bíblia diz que Paulo permaneceu mais 1 ano e 6 meses naquela cidade. A igreja de Cristo, ela tem palavra de vida, e o Senhor sempre continua dizendo para os seus filhos: não temas. O que o inimigo quer é que a igreja se cale, e nós sabemos que a igreja de Cristo não se resume a um templo, não se resume a uma instituição. Igreja de Cristo são pessoas transformadas, assim como foi Paulo. Você e eu somos os Paulos dessa geração. Nós não podemos ficar com medo de tudo que acontece, de toda intimidação. Cada geração temos estratégia satânica diferente. E no fundo nós percebemos que a maior parte é para calar a igreja de Cristo, porque Satanás sabe que o fim está chegando, sabe que Jesus está próximo de voltar, e os seres humanos precisam se converter, e a terra está passando por um filtro, e a igreja precisa se avivar, precisa continuar crendo no Deus que pode abrir mar vermelho ainda, no Deus que cura, que liberta. E tudo isso depende dele, não depende de nós. Nós não temos poder nenhum, nós não temos força nenhuma, mas nós temos a palavra. E aquele que crê na palavra tem a promessa do Senhor. E o Senhor termina dizendo o seguinte: Josué, ou todo aquele que me serve nessa geração, eu sempre estou insistindo, continua sendo forte, continua sendo corajoso, não temas,
Não te espante com tudo que está vindo, porque eu, Senhor, o teu Deus, sempre estarei contigo por onde tu andares, por onde tu morares, onde tu trabalhar, onde tu for. Se tu tem o Senhor como teu único e suficiente Salvador, você tem as promessas de estar com Ele. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e continua livrando, porque o Senhor é galardoador, é bondoso. Por isso, meus amados irmãos, nós vivemos no mundo como todo mundo, estamos sujeitos a tudo nesse mundo em termos materiais, mas lembre das palavras de Pedro às ovelhas daquela época. Nós devemos estar lembrando que nós temos privilégios espirituais, nós não podemos perder de vista esses privilégios espirituais, que nós já ganhamos, e a nossa esperança está em Cristo. Não vamos ficar esperando só por essa vida, porque isso aqui vai passar. Mas não podemos viver com medo, não podemos viver intimidado. Temos que levantar a cabeça e dizer: Senhor, Tu és o nosso Deus, como foi com todo o povo do passado, e nós confiamos em Ti, e nós não vamos baixar a cabeça, nós não vamos desanimar. E o segredo da nossa vitória é o que Ele disse. Medita nesse livro dia e noite, guarda, viva o que está escrito aqui, seja de fato uma nova criatura. Não fale, mas fale e viva o que está nesse livro. Medite nele, tenha prazer nele e viva como adorador. Buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e as outras coisas eu vou cuidar de vocês, eu vou livrar vocês, eu sei como livrar vocês, eu sei como cuidar de vocês. Promessas que ainda continuam de pé. Geração vem, geração vai, mas o Senhor continua o mesmo. O Senhor é ontem, é hoje e eternamente o mesmo. A minha esperança, a minha alegria é que o Deus que está comigo aqui agora é o mesmo Deus de Neemias. Isso mesmo, aquele Neemias que construiu o muro de Jerusalém num tempo recorde por causa do poder de Deus, porque não deu ouvido a palavras negativas de pessoas pessimistas como Sambalá e Tobias. O Deus que vive em nós aqui hoje, nessa geração, é o mesmo do apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor, um matador de crentes, e se tornou um perseguido e um dos maiores pregadores do seu tempo. Nós somos herdeiros de Abraão, aquele que Deus tira da idolatria, das trevas espirituais, e através dele constrói uma nação. Nós somos geração destes que creram, que amaram o Senhor. Nós somos geração de Noé, de João, de Pedro, de Tiago, que viveram dilúvios, viveram problemas, mas nunca deixaram de confiar no Senhor. Então não é agora que a nossa geração, que a geração de sacerdotes, de crentes, vai deixar a peteca cair. Não. Vamos ser imitadores de Paulo, de Pedro e João. Quando disseram para João calar a boca e não falar do nome de Jesus, eles disseram àqueles homens: vocês acham que é melhor obedecer a Deus do que a vocês do que a Deus? E nós continuamos nessa luta.
deixar de fugir da aparência do mal, mas não vamos deixar de confiar no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Por isso, queridos, vamos ter cuidado. O medo normal é humano, mas existe um medo espiritual, um medo por trás de tudo isso, que traz desânimo. E muita gente está depressiva por causa dessas intimidações do dia a dia. E muita gente está indo à morte. Muita gente está se suicidando porque não suporta mais a pressão e o medo da intimidação. Nós somos geração eleita. Nós somos povo escolhido para trazer sempre palavra de esperança. E eu oriento você, seja uma atalaia de Deus, trazendo esperança à sua família, ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho. Evite trazer notícias ruins. Notícias ruins já acontecem. Palavras negativas e pessimistas já existem. Mas seja você um galardoador do Senhor, alguém que traga sempre a palavra de vida. Nós somos chamados para ser pacificadores. Nós somos chamados a atalaia para trazer esperança, porque Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa força, e é Ele que nos faz vencer o medo, o desânimo, a depressão e vencer a morte, porque Ele ressuscitou para nos dar vida. Então guarde no coração essa palavra que Deus colocou para Josué. Nós somos os Josué dessa geração. Não temas. Nós somos os Paulos. Não temas, não te cales e não se intimide por palavras de quem quer que seja lhe trazendo notícias ruins. Seja como Neemias, não dê ouvido para os Sambalás, não dê ouvido para os Tobias, aqueles que sempre querem a destruição, sempre trazem palavras negativas e que nunca vai dar certo e que tudo é errado. E Neemias não deu bola para eles, e Deus o ajudou, e ele construiu o muro de Jerusalém. E Deus quer construir aquilo que está quebrado na nossa vida, na nossa família, na nossa geração. E Deus tem levantado Neemias, Paulos, Abraãos, como eu e você. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra com sua graça, com a sua coragem, e que você viva esses momentos sem medo. Confia no Senhor, levante os olhos para os céus, assim como diz o Salmo 121. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa resposta. E essa paz de Cristo que excede todo o entendimento, guarde o teu coração, guarde a tua casa, guarde a tua família. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estarei orando por você agora. Amado Deus, a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Senhor, em momentos de pandemias, espirituais ou materiais, aparecem muitos salvadores da pátria, aparecem muitos que querem trazer uma solução, mas com interesses pessoais, com interesses materiais, não com interesse no ser como o Senhor. E nós pedimos ao Senhor que guarde aqueles que estão sofrendo, que estão padecendo. Sabemos que muitas coisas acontecem no mundo há muito tempo, Senhor. Geração vem, geração vai. E o Senhor continua dizendo que está sempre à disposição do ser humano. E a Tua palavra diz em Isaías 59:2, que o problema do ser humano é o pecado. É esse pecado que separa o ser humano do Senhor. Porque o Senhor não está de mão encolhida. O Senhor sempre esteve, sempre está de braços abertos. E o Senhor continua dizendo: vinde a mim, todos cansados, sobrecarregados e oprimidos, que o Senhor continua a aliviar.
Mas, Senhor, abre o entendimento duro dessa geração, converte o coração duro deste povo, Senhor, que em meio a tanta dificuldade, em vez de levantar os olhos para o Senhor, estão dando ouvido aos pessimistas de plantão, dando ouvido a Satanás, porque Satanás está aí para destruir, para matar, para Deus infiltrar na cabeça dessas pessoas que o Senhor não está preocupado com a humanidade, dizendo que o Senhor não existe, e muita gente está envolvida e acreditando mais em Satanás do que na palavra. Mas nós queremos dizer que o Senhor está vivo, que o Senhor está entre nós e que o Senhor controla tudo, porque o Senhor é Deus soberano, único soberano. Por isso eu peço agora, o Senhor repreenda o medo, a depressão, a tristeza, ó Deus, do coração dessas pessoas que estão, ó Deus, em luto muitas vezes espiritual, nas trevas espiritual. Liberta, Senhor. Sabemos que somos sujeitos a esse mundo, a tantas coisas ruins, porque enquanto estivermos aqui neste mundo como ser humano, como pó, nós estaremos sujeitos à morte física. Mas uma coisa nós temos certeza: nós estamos livres da morte espiritual, da morte eterna. Nós temos agora a vida em Jesus. Por isso, Senhor, não permita que Satanás incuta medo, depressão nas pessoas, para que elas percam a fé, para que elas não queiram crer no Senhor. Oramos por aquelas que já têm desviado do Senhor, têm se afastado da igreja. Tem misericórdia dessas vidas. Aviva a tua igreja na terra. Levanta, Senhor Deus, os crentes fiéis verdadeiros, os pastores e missionários fiéis verdadeiros. Não permitam que eles se entristeçam, Senhor, mas que o Senhor possa fortalecer, alegrar, que nós possamos ser como Pedro, como Paulo, como João, ó Deus, que não tememos o mal de coisa alguma, ó Senhor. O Paulo, ó Deus, enfrentou, Senhor, naufrágio de Davi. O Paulo enfrentou mordida de cobra venenosa e o Senhor o livrou. Senhor, continua livrando o teu povo, Senhor. Nós esperamos a tua misericórdia, nós só confiamos em ti, Senhor. Por isso, vai de encontro agora. Há pessoas nos quatro cantos dessa terra que estão sofrendo, Senhor. Muitas são incrédulas, mas o Senhor ama mesmo assim. Quebra o coração de pedra, Senhor, e transforma. Abre a mente, Espírito Santo, para que elas entendam e reconheçam que Tu és o Senhor. Obrigado, meu Deus, porque, ó Deus, o Senhor está conosco em toda situação. O Senhor está conosco como esteve com os irmãos na fornalha. O Senhor está conosco como esteve com o apóstolo Paulo, como esteve com João lá no cárcere. Ó Deus, como esteve lá com Noé e com tantos outros que sofreram. O Senhor está com cada irmão agora que está padecendo em prisões por causa da palavra. Ó Deus, irmãos que estão sendo perseguidos, outros estão passando por tanto sofrimento. Meu Deus, Tu conheces todos eles. Que a Tua graça, assim como foi para Paulo, a Tua graça seja sobre nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, que vivemos num mundo sujo, um mundo imundo, um mundo ímpio, um mundo, ó Deus, injustiçados, um mundo sem justiça nenhuma, um mundo que os corações estão mais odiando do que amando. Nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua guarda, Senhor. Abençoe a Tua igreja na face da terra, Senhor. Abençoe a Tua igreja no Brasil, Senhor. Abençoe a Tua igreja em Salvador, a Tua igreja aqui no Engenho Velho de Brotas, Senhor. Sara a nossa nação, Senhor. Meu Deus querido, não permita que Satanás utilize homens como ele utilizou Sambalá, Tobias e Gazém, como utilizou aquele mágico, como utilizou aquela moça para impertinizar Paulo. Satanás continua utilizando pessoas para destruir nações, destruir vidas, destruir, ó Deus, tantas coisas. Repreenda Satanás, Senhor. Repreenda esse inimigo maldito que tem utilizado a mente das pessoas, destruído famílias, levado pessoas aos vícios, à destruição, levado pessoas à corrupção, levado pessoas, ó Deus, enganando, enchendo ela de poder e destruindo essas vidas, e vidas destruindo outros milhões, levando governos a destruir vidas, a oprimir vidas. Repreenda os governos opressores neste mundo, Senhor.
Por isso eu te peço paz para o Brasil. Traga paz, traga, Deus, uma revolução espiritual profunda nessa nação, Senhor. Traga um avivamento nessa nação espiritual, meu Pai. Repreenda Satanás da vida das pessoas, dos sistemas políticos, Senhor. Que nós temos uma nação santa, Senhor, uma nação transformada, uma nação que possa dizer que Deus é o Deus dessa nação. Porque a tua palavra diz: se a nação tiver o Senhor, ela é bendita. E nós queremos ver a nossa nação bendita por buscar o Senhor. Repreende, ó Deus, os mercenários, os falsos, que traz tanta confusão. Usa a tua palavra para torcer a tua palavra. Repreenda, Senhor, e abre a mente das pessoas para que conheça somente a verdade que é Jesus. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa cada dia que a terra existir ainda, até a tua volta, Senhor. E que cada dia, Senhor, o teu Espírito esteja operando, Senhor. Oro por salvação de vida, Senhor. Abençoe, a Deus, nesse momento, os empresários que estão passando dificuldades, os trabalhadores estão passando dificuldades, Senhor. Em especial oro pela empresa que eu trabalho, os Correios. Abençoe aquele povo dos Correios. Dê sabedoria, Senhor, a direção. E tantas empresas como a dos Correios, ó Deus. Os empresários de shoppings, os empresários que trabalham, ó Deus, nas ruas, Senhor. Os camelôs. Repreenda, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, para que nós tenhamos uma nação abençoada, uma nação próspera. Repreende, Deus, esse vírus, Pai. E não permita que muitos tenham utilizado essa situação, Senhor, em benefício próprio. Meu Deus, faça justiça, Senhor, e traga paz às nações, traga paz ao Brasil, traga cura à nossa nação. E conforte os corações daquelas pessoas que têm perdido seus entes queridos, Senhor. Sabemos que nós somos pó, que nós vamos dia menos dia partir. Então prepare os corações para as divisões, para a separação. Nos prepare, Senhor, para encontrar contigo a qualquer momento. Por isso, meu Deus, sara o nosso Brasil materialmente, das enfermidades, também das injustiças, Senhor. Abençoe os governantes, aqueles que estão, ó Deus, sobre nós. Repreenda os governantes corruptos, Senhor. Que esses homens sejam justos, que eles administrem bem, Senhor, aquilo que é público. Que nós possamos ter, Senhor, uma saúde bem alimentada, possamos ter médicos trabalhando com satisfação, professores e tantas classes, policiais. Meu Deus querido, repreenda os corruptos e traga justiça nessa nação. A ti toda a glória, Senhor, toda a honra e nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.